Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, o seu amor possa nos envolver, nos ajudar, nos amparar. Então, hoje a gente vai começar a exposição contando uma história, onde a gente vai descobrir o que essa fórmula quer nos dizer. E também a gente vai poder identificar nessas letras aquilo que falta em nós ainda. Então, essa história é a história de Rodrigo, um menino muito alegre, muito criativo, e que, perto do seu aniversário, ele recebeu uma caixa, e dentro dessa caixa tinha um presente para ele. E esse presente era um skate, o skate que ele tanto queria. Ele pegou o presente, pegou o skate, se colocou em pé e caiu. Percebeu então que ao lado do skate havia um capacete, havia joelheiras, havia cotoveleiras e um envelope. Ele achou estranho, já começou a achar estranho aquele envelope estar junto com o skate. Ele colocou os equipamentos de proteção e pegou então o envelope para ler, para ver o que tinha dentro desse envelope. Nele, a tia parabenizava o menino pelo aniversário e dizia para ele que andar de skate podia ser perigoso e que necessitava que ele tivesse condições e uma habilidade muito especial para aprender a andar de skate. E essa habilidade era, então, a paciência. Porque quando a gente não sabe algo, a gente tem que ter paciência para aprender essa atividade. Mas dizia também para ele aproveitar bastante o presente. E ele, para aproveitar bem esse presente, ele deveria usar uma fórmula. Aí que surgiu, então, o título da nossa exposição. Para que ele aprendesse, então, a andar de skate, ele deveria usar esta fórmula. Assim, ó, essa fórmula, então, dizia para ele que ele deveria observar essas letras, deveria observar essa fórmula, e tinha junto 3 bilhetinhos azuis. Esses bilhetinhos eram numerados e que cada dia ele deveria abrir um bilhetinho. O garoto achou estranho aquilo, mas como ele adorava a tia, né? Sabia que ela tinha sempre ideias criativas, ele resolveu entrar na onda da tia. Assim, ele abriu o número 1 dos bilhetes. E nele, então, estava escrito assim: evolução é igual estudo mais E mais T mais P. Aí já começou a complicar, ele pensava. Evolução, ele até entendia, mas estudo, ele já começou a achar estranho. O que era aquilo que a tia queria? Era uma fórmula de matemática, ele pensou. O que será que a tia quer com isso? E assim a mãe lhe disse: eu acho que a sua tia quer lhe ensinar a andar de skate. Como assim? Disse o menino, disse Rodrigo. Não sei. Mas, como evolução é um aprendizado, acho que tua tia quer te ensinar a andar de skate. E aí Rodrigo foi ficando intrigado, mas resolveu obedecer, abrir só um bilhete por dia.
Aí ele disse assim, se eu tenho que evoluir e estudar, eu acho melhor eu ir lá naquela pista de skate e ficar observando o que os outros skatistas fazem para aprender a andar de skate. E lá foi ele. Chegando lá, ele começou a observar. Começou a ver como eles faziam. O que eles faziam com os braços, o que eles faziam com as pernas, como que eles se equilibravam. Aí ele se deu conta que ele estava estudando andar de skate. No dia seguinte, ele foi lá e abriu, então, o segundo envelope. E nesse segundo envelope dizia que evolução é igual estudo, mais esforço, mais T, mais P. Aí ele começou a ver que ele tinha feito isso no dia anterior. Ele tinha se esforçado para aprender, ele tinha estudado os outros amigos, e ele começou a ver que ele estava começando a entender a situação. E assim o dia passou. No terceiro dia, então, a tia, deixando aquele envelope, ele abriu o terceiro. Aí estava desvendada, então, toda a forma. Evolução é igual estudo, mais esforço, mais trabalho, mais perseverança. Aí ele viu que, para ele aprender a andar de skate, ele tinha que estudar os outros, se esforçar para fazer igual, tinha que trabalhar, tentar 1, 2, 3, 4 vezes, perseverando naquela atividade, para que ele adquirisse, então, aquele conhecimento e ele evoluísse. E ele fazendo tudo isso, ele precisaria contar com a ajuda de uma qualidade muito especial, que é a paciência. Para ele conseguir evoluir dentro desses padrões, ele precisava usar da paciência. Naquela noite mesmo, Rodrigo recebeu um e-mail da sua tia, perguntando para ele se ele havia lido os bilhetes na ordem certa. Ele respondeu para ela que sim. E ela disse para ele então, que andar de skate desse jeito, trazendo esse aprendizado para ele poderia usar a mesma fórmula para ele desenvolver então a paciência. Ou seja, ele deveria estudar as suas atitudes, entendendo quando que ele fica impaciente, esforçar-se para mudar, trabalhar a paciência nele, praticando essa atitude de ser paciente todos os dias e não desistir de aplicar a paciência na sua vida. Aquele, então, foi um aniversário muito especial, porque Rodrigo, além de ganhar aquele presente que ele tanto queria, ele adquiriu esse novo conhecimento, que para evoluir, exige de nós que a gente persevere, exige que a gente trabalhe, exige que a gente estude aquilo que não está bom e melhor, e exige de nós que a gente se esforce. Assim também, quando a gente precisa adquirir alguma habilidade no campo material, quando a gente chega num trabalho novo, num emprego novo, quando a gente aprende uma receita nova, a gente precisa testar 1, 2 vezes até que dá certo. E assim também é quando a gente quer adquirir algo novo para o nosso íntimo. A gente não deve desistir. A gente deve ter coragem, ânimo e perseverar naquilo. O que a gente pode, então, tirar dessa história? Que todos nós estamos predestinados à evolução. Todos nós estamos e vamos evoluir ainda mais.
Mas ela depende do nosso estudo, da nossa vontade, do nosso esforço para que isso aconteça. E para nós conquistar essa nova condição de estar mais evoluído, nós precisamos da nossa paciência. Todos nós temos um objetivo enquanto encarnados. A gente quer progredir, a gente quer melhorar, a gente quer chegar a ser perfeito. E Deus nos impõe isso, nos dá essa condição para que nós progredindo, nós seremos mais felizes e nós ajudaremos a Ele na progressão do mundo, na progressão do planeta. Nós somos construtores do nosso destino. O nosso destino, ninguém vem aqui e vai, eu vou te dar felicidade. Eu vou te dar essa conquista nobre. Não, é nós que temos que construir isso. É nós, cabe a nós esse caminho da evolução. E a gente recebe de Deus e da espiritualidade tudo que a gente precisa. Mas esse esforço para essa conquista é nosso. Essa vontade, quem determina somos nós. Ninguém nasce perfeito, todos nós temos dificuldades, temos vícios que precisamos nos afastar deles. Todos nós passamos por sofrimentos, por doenças. E essas doenças, esse sofrimento, essas angústias, essas dores estão em nós, não porque a gente veio predestinado a sofrer e nem por castigo de Deus. Isso acontece conosco porque nós nos afastamos de Deus. Nós não seguimos as suas leis, nós não obedecemos às suas leis. E aí vem uma dorzinha para mexer conosco, para que a gente tenha um novo rumo, para que a gente dê um novo rumo à nossa vida. A gente sabe que tudo aquilo que é conquistado com esforço tem mais valor. Por isso que é trabalhoso a gente evoluir. E também porque que a gente mexe em situações que estão enraizadas em nós por muito tempo. Situações que a gente traz de outras vidas. Por isso que é tão trabalhoso, mas é necessário. E vejam como a paciência é algo fundamental na conquista dessa evolução. Quando a gente se esforça, quando a gente persevera, quando a gente trabalha, muitas vezes a gente, por atitudes de fora, muitas vezes a gente se impacienta, pensando, por que isso não passa logo? Por que eu não supero isso tudo? Por que isso está acontecendo comigo? Que cria situações até de revolta. Mas se a gente nos observar e buscar dentro de nós as respostas, nós vamos entender que quem primeiro se beneficia em ser paciente somos nós. A paciência é como um perfume. Quem primeiro ela beneficia é o frasco que a contém. Então, se eu contenho dentro de mim a paciência, é eu que vou receber os louros dessa serenidade, dessa calma, dessa tranquilidade, para que eu possa superar as dificuldades, vencendo obstáculos, vencendo dores, vencendo doenças. Nós não vamos conseguir alterar a época nem a ordem da maioria dos acontecimentos. Nós não podemos parar o relógio, mas nós podemos controlar como nós reagimos diante dessa dificuldade, diante dessa dor que nos chega. Nós deveríamos ter mais calma para resolver os nossos problemas, mais tranquilidade, nos empenhar para fazer aquilo que nos cabe fazer e aquilo que a gente não pode modificar, que a gente tenha serenidade para entender que a gente não pode modificar, que não cabe a nós modificar.
Na Roma antiga, havia um orador que no início da sua trajetória, ele tinha muita dificuldade para falar em público. Ele falava muito baixinho e ele tinha um trejeito, ele mexia os ombros enquanto que ele estava falando. Aí as pessoas, ao invés de ouvir o que ele dizia, prestavam atenção nos ombros dele. Ele ficava mexendo os ombros. E aí ele pensou, eu preciso modificar isso, já que eu quero ser um grande orador. E aí, então, ele foi treinar a sua oratória. Ele começou a falar perto do mar. Vocês sabem que o mar, naturalmente, né, ele faz um barulho, as ondas fazem um barulho, batendo nas rochas, chegando até a areia. E ele começou a treinar, ele ia para frente do mar e falava. Até que ele aprendeu a falar mais alto do que as rochas, do que a água, do barulho da água batendo nas rochas. E ele desenvolveu também um instrumento que ele colocava nos ombros, e toda vez que ele ia mexer os ombros enquanto falava, aquilo espetava algo nele. E ele foi treinando tanto, que ele conseguiu superar isso tudo. Ele conseguiu, então, se tornar um grande orador. Ele venceu essa dificuldade e conquistou aquilo que ele tanto queria. A paciência que ele teve para vencer essa dificuldade deu a ele perseverança e esforço. Porque ele não desistiu, ele foi lá, fez o trabalho, se esforçou, perseverou e venceu aquela dificuldade. Aí eu questiono, e nós? Quando algo de ruim nos chega, a gente desiste logo, né? Vou deixar isso para lá, não é para mim mesmo. Deus assim quer. E me acomodo. A maioria de nós se acomoda. Quando seria uma oportunidade da gente se esforçar mais. A gente ter paciência, ter resignação com aquilo que acontece conosco, mas não esperar sentadinho. Quando a gente quer um trabalho, quando a gente quer um emprego, a gente tem que ir lá fora e conquistar. Bater de porta em porta. E buscar conquistar esse emprego. Quando a gente não tem saúde, está com alguma doença, a gente tem que procurar ajuda médica. Nós temos um papel muito importante nisso. A paciência, ela gera a excelência. De tanto que eu tento fazer algo, vai ter um dia que eu vou fazer muito bem. Thomas Edison, ele é o inventor da lâmpada. Antes dele conseguir o seu intento, que era a lâmpada incandescente, ele tentou isso 700 vezes. Vejam bem, ele tentou 700 vezes. Aí teve um dia que um assessor dele, alguém que lhe ajudava, perguntou para ele assim, mas Edson, não era melhor a gente desistir, já que tu tentou 700 vezes? Foram 700 experiências fracassadas. Sabe o que ele disse para esse assessor? Eu não tenho experiências fracassadas. Porque se eu não tentasse, eu não saberia se eu iria acertar ou não. Resta-nos, disse ele, prosseguir através de outros caminhos, de outras tentativas, até que a gente atinge o ideal. E tanto ele insistiu que hoje a gente tem a lâmpada, que tanto bem trouxe para toda a humanidade. A paciência, ela é um requisito essencial, não só para a gente atingir grandes inventos, mas também no nosso dia a dia.
nas nossas atividades cotidianas. Onde a gente vai ver se a gente vai continuar ou a gente vai desistir no meio do caminho. Só que quem desiste, para. E a gente quer sempre avançar em tudo, no campo material e principalmente no campo espiritual. Eu quero ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Ter mais calma, mais tranquilidade, ser uma pessoa mais generosa, entender aquele que convive comigo, perdoar mais. Então, para isso, a gente necessita dessa grande virtude que é a paciência. Nós sabemos, algo que nos incentiva a desenvolver essa virtude é a gente entender que tudo na vida é transitório. Os problemas são transitórios, os medos, até as alegrias são transitórias. A conquista material, tudo isso passa. O que hoje para nós tem grande importância, amanhã talvez a gente olhe para trás e veja. Talvez aquilo não tinha tanta validade, tanta importância assim. A gente não precisava ter feito as atividades com muita rapidez. A gente não precisava ter gritado. A gente não precisava ter se alterado, ter se descontrolado. Porque a gente vai ver que nada disso é importante. Mas a paciência, esse é um sentimento nobre, esse permanece conosco. E esse sim é um grande tesouro que a gente deve ter em nós. A gente sabe que a impaciência, aquelas pessoas que são impacientes, elas geram no ambiente algo ruim. Quem está ali sente a vibração pesada, negativa, tumultua. A impaciência tumultua os relacionamentos. Traz a insatisfação, a insegurança. Quantas famílias são destruídas por atos impacientes, por pessoas que não sabem escutar, que não têm calma para resolver os problemas. E ela é um hábito que a gente adquire calmamente, cada dia um pouquinho. E quando a gente diz assim, eu perdi a paciência, na verdade a gente nunca teve. Porque paciência ou se tem, ou se não tem. Ela é uma conquista real. Quando o nosso interior estiver envolvido por esse sentimento da paciência, a gente vai ter ela na plenitude. Havia um homem que ele andava muito apressado. E ele vinha nessa caminhada dele, desorientado, porque ele passava por uma séria dificuldade financeira. Ele já andava desempregado há bastante tempo. E devido à sua idade, ele não conseguia encontrar nenhum tipo de emprego para ele. Fazia dias que ele não tinha uma refeição decente. E ele estava desanimado. Ele já estava pensando em situações até mais graves. E por isso que então ele perambulava pela rua sem destino. Num dado momento, ele olhou para o chão e ele viu que poderia ser a nota, algum dinheiro caído no chão. E ele correu na direção daquele papel. E ele viu que se tratava de um valor razoável. Não era muito, mas aquilo serviria para ele matar pelo menos a fome, que já lhe castigava então há bastante dias. Aí ele pensou, é bom demais para ser verdade. Imagina achar dinheiro no chão.
Aí, quando ele chegou perto, ele desamassou a nota. E qual não foi a sua surpresa? Que tinha ali apenas a metade da nota. Alguém pegou uma nota e rasgou ao meio, amassou e jogou ali no chão. Ah, ele pensou. Ficou irritado, ficou xingando. Que decepção foi para ele ver somente a metade daquela nota. Vocês sabem o que ele fez? Pegou aquela metade e rasgou em 1000 pedacinhos. Puxou bem picadinho e jogou no chão. E seguiu o seu caminho, xingando, esbravejando, ficando irritado. Qual não foi a surpresa dele? Um pouquinho mais adiante, o que tinha no chão? Era a outra metade da nota. E aí? Esse ato impensado dele, essa gritaria, essa brabeza, adiantou alguma coisa? Se ele tivesse sido um pouco mais paciente, talvez ele teria tido a oportunidade de encontrar as duas metades e teria resolvido, pelo menos momentaneamente, o seu problema. Os grandes problemas da impaciência são as perdas que a gente sofre. E a primeira perda é a perda da serenidade. A gente já não enxerga, a gente fica totalmente envolvido naquela vibração, naquela brabeza, naquele xingar, que a gente perde a serenidade. Sem serenidade, a gente não tem condições de avaliar. A gente não sabe se aquilo não tem algo para nos dizer. E a gente, perdendo a serenidade, a gente não encontra respostas. A gente não encontra a solução do problema. Paciência, ela é respeito. Respeito a nós, respeito aos outros. Paciência é o meio da gente tentar várias vezes, até que a gente consiga aquilo que a gente almeja. Com paciência, nosso trabalho é menos fatigante. Nossa convivência em família é mais tranquila. Com paciência, nós conseguimos realizar os nossos sonhos. Como o nosso amigo lá do início da história, do Rodrigo, que ele conseguiu conquistar o seu maior sonho, que era ter um skate e saber andar. Para encerrar, para mim, assim, dar o fecho final e dizer para vocês, assim, ó, quanto importante é isso, para que vocês tenham a certeza de que é necessário que a gente vá se predispor a ser mais paciente. Eu vou deixar uma mensagem de um espírito amigo que deixou essa mensagem em 1862. E essa mensagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, que tem um item que fala a paciência. Então ele diz assim, ó, a vida é difícil. Bem, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tantos os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então nós veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada para ser repreendido, enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, diz ele, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra, diz ele, encerra tudo. Então, que possamos trabalhar, perseverar,
conquistar essa nobre virtude, que consequentemente nós seremos os maiores beneficiados. E que o Cristo, a espiritualidade amiga, possa nos ajudar nesta conquista.